Amazon, Microsoft e Disney. Grandes empresas dos Estados Unidos estão demitindo, apesar do desemprego em queda. Quer se manter informado, ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagens exclusivas, assine o Estadão aqui. O mercado de trabalho dos Estados Unidos mantém-se notavelmente forte diante de eventos econômicos contrários. Mais de um ano depois da campanha do Federal Reserve para esfriar a economia, os Estados Unidos criaram 339 mil empregos em maio, levando a taxa de desemprego para 3,7%. No entanto, houve uma proliferação de demissão em larga escala nos últimos meses. Alguns dos cortes mais profundos ocorreram no setor de tecnologia e mídia. Microsoft, a Amazon, a Salesforce, a HP e as empresas controladas do Google e do Facebook sinalizaram planos para cortar vários milhares de trabalhadores. Depois de cortar inicialmente milhares de trabalhadores, a Amazon e o Facebook, apenas alguns meses depois, anunciaram um plano para demitir outros milhares. Empresas de outros setores também estão fazendo corte, incluindo a Goldman Sachs, a Ford, 3M, a Hasbro, e a Boeing, a Disney e Tyson. Embora os preços tenham diminuído, a inflação continua alta e esta é uma dor de cabeça contínua para o Federal Reserve, que tem aumentado as taxas de juros do ritmo mais rápido em décadas para combatê-lo. Embora recentemente tenha enfrentado turbulência do setor bancário, que alguns observadores atribuem, pelo menos em parte, à ação do Fed, enquanto isso, muitos especialistas dizem que pelo menos uma leve recessão é provável. Empresas de tecnologia e bancos de Wall Street, que pertencem a setores mais sensíveis do aumento do custo de empréstimo, geraram alguns dos anúncios de demissões mais notáveis. Aaron Terrazas, economista-chefe do site de empregos Glassdoor, disse que três tipos de empresas estão cortando o pessoal do momento. Aquelas para quem a dívida está ficando mais cara em meio ao aperto do Fed, aquelas incertezas sobre as perspectivas econômicas e aquelas que usam o clima econômico como desculpa para cortar funcionários que teriam demitido de qualquer maneira. A maior questão agora é essa reavaliação do risco, disse Terrazas, observando que as empresas estão saindo da pandemia, devem enfrentar a geopolítica, a retenção de funcionários, investimento e a cadeia de abastecimento. Os líderes empresariais de hoje ficaram marcados por esse desfile interminável de eventos de risco dos últimos 2 anos e desejam desesperadamente um ano em que as coisas correm conforme o planejado e, portanto, estão planejando de forma conservadora, disse ele. Essa é a dinâmica que estamos vendo da economia. Aqui está um resumo de algumas das demissões mais significativas. A Alphabet, a empresa controladora do Google, a Alphabet, está cortando cerca de 12 mil empregos, disse o Sundar Pichai em janeiro. Ele disse que os controles de cortes de empregos estimados em 6% da folha de trabalho ocorrerão em toda a empresa e que a decisão veio após uma análoga análise rigorosa. A Alphabet concordou com o tremendo crescimento que experimentou nos últimos 2 anos, mas a demanda diminuiu o retorno à vida presencial e com o aumento das taxas de juros que encareceram os empréstimos. Pichai disse que a empresa fez contratações para atender ao aumento anterior, mas que a realidade econômica que a empresa enfrenta agora é muito diferente. Amazon, a gigante do comércio eletrônico com sede em Seattle, anunciou em novembro planos para cortar cerca de 10 mil empregos corporativos, muito de sua área de recursos humanos, dispositivos e divisões de varejo, e aumentou esse total para 18 mil em janeiro. Em março, a Amazon disse que planejava demitir mais de 9 mil trabalhadores.
Citando uma economia incerta, a redução parece ser a maior em uma década de expansão quase constante, com mais de 1,5 milhão de funcionários, do qual, no final de setembro, a Amazon, como outras empresas de tecnologia, fez muitas contratações durante a pandemia e analistas dizem que as demissões marcam o fim de uma era marcada pelo inchaço da indústria. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é proprietário do The Washington Post. Meta. Em novembro, a empresa controladora do Facebook e do Instagram anunciou planos para cortar 11 mil empregos, ou 13% de sua força de trabalho, em um esforço para controlar as despesas e se concentrar na transformação de seu negócio de publicidade. Os cortes marcaram o novo tumultuado período do Vale do Silício, onde os gigantes da tecnologia há muito e são considerados a prova de recessão. Mark Zuckerberg, o fundador da empresa, disse que o declínio das compras online e a competição publicitária levou a uma queda na receita. Sua empresa também apostou muito da criação de um mundo virtual, frequentemente chamado de metaverso. Em março, Zuckerberg anunciou que mais de 10 mil trabalhadores seriam cortados. Microsoft. A Microsoft planeja demitir 10 mil funcionários, informou a empresa em janeiro, como parte de um plano de reestruturação para se concentrar em área de crescimento e preparar a empresa para uma recessão econômica. A gigante tecnologia é a mais recente corporação a demitir funcionários em meio à incerteza econômica, saindo das altas espetaculares do período inicial da pandemia, quando Wall Street Journal aplaudiu os ganhos impressionantes das empresas de internet, softwares e comunicação. As demissões da Microsoft representam menos de 5% de sua força de trabalho. Salesforce, a gigante da computação em nuvem, cujos produtos incluem o popular sistema de bate-papo do local do trabalho Slack, bem como ferramentas para vendas de marketing e atendimento ao cliente, anunciou o plano de corte de custo que inclui redução de 10% de sua força de trabalho. A Salesforce tem mais de 79 mil funcionários, o que significa que demissões podem afetar quase 8 mil pessoas. O co-diretor executivo Mark Benioff disse que a empresa contratou pessoas demais quando suas vendas dispararam durante a pandemia. O último relatório trimestral da Salesforce mostrou uma desaceleração em sua taxa de crescimento de renda, de receita. Twitter. Logo depois que Elon Musk adquiriu a empresa de mídia social com sede em São Francisco, em outubro de 2022, ele demitiu grande parte do alto escalão da empresa e cerca de metade de seus 7.500 funcionários. Centenas de outros trabalhadores partiram em novembro depois de se recusarem a assinar um acordo para trabalhar mais horas. Informou o Washington Post. Ele demitiu outras 200 pessoas em 25 de fevereiro, de acordo com o New York Times. O bilionário da Tesla está sob extrema pressão financeira desde a conclusão do negócio em outubro. Analistas estimaram o valor do Twitter em cerca de 25 bilhões de dólares, bem abaixo dos 44 bilhões de dólares pagos por Musk e seus investidores. Espera-se que ele deva 1 bilhão de dólares apenas em pagamentos anuais e de juros. Depois de ter contraído um grande empréstimo para ajudar a pagar o valor, o site também viu uma queda significativa das receitas de publicidade. Disney. A gigante do entretenimento anunciou em fevereiro que planejava cortar cerca de 7 mil empregos em um esforço abrangente para economizar 5,5 bilhões de dólares. As reduções ocorrem apenas alguns meses depois que Bob Iger, que liderou a Disney em sua era de ouro, voltou para a empresa prometendo grandes mudanças. Ao anunciar os cortes, Iger disse que a Disney está comprometida em administrar nossos negócios com mais eficiência, especialmente em um ambiente econômico desafiador. New Corp.
A New Corp Rupert Murdoch está reduzindo sua força de trabalho em 5% ou cerca de 1.250 empregos, informou a Reuters em fevereiro. A gigante da mídia, que publicou o Wall Street Journal, registrou uma queda de 10,6% da receita de publicidade, parte de uma queda em todo o setor que acompanha o aumento das taxas de juros. Ela também incorreu em 6 milhões de dólares em custos únicos devido a uma fusão desfeita com a Fox Corp. HP, a gigante da computação, disse em novembro que cortaria 4.000 a 6.000 funcionários até final de 2025. Em um esforço para reduzir custos, o anúncio veio depois que a HP relatou uma queda de 11,2% da receita do quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2021. As vendas anuais caíram 0,8%. As reduções de pessoal foram incluídas no plano de transformação pronta para o futuro da empresa. Dell, a fabricante de computadores, está demitindo cerca de 5% de sua força de trabalho, cerca de 6.650 cargos. A queda da demanda por computadores pessoais reforçou a empresa adotar um programa mais amplo de corte de custos, que também inclui o congelamento de contratações e a redução de viagens. O que sabemos é que as condições do mercado continuam a se deteriorar com um futuro incerto, disse o vice-presidente Dell, Jeff Clarke, aos funcionários. De acordo com o documento da SEC em CDC de fevereiro, as medidas que tomamos para ficar à frente dos impactos de recessão, que permitiram vários trimestres fortes consecutivos, não são mais suficientes. Agora nós temos que tomar decisões adicionais para nos preparar para o caminho que temos pela frente. IBM, a empresa de tecnologia, planeja cortar cerca de 3.900 cargos, ou cerca de 1,5% de sua força de trabalho global. A IBM disse que o corte estava relacionado a desinvestimentos anteriores de suas empresas Kendall e Watson Reach, embora essa mudança tenha ocorrido muito antes do anúncio dos cortes de emprego do final de janeiro. SAP, a gigante europeia de software, anunciou planos para eliminar 2.800 funcionários, ou 2,5% de sua força de trabalho, citando uma reestruturação direcionada e planos para fortalecer seu negócio principal e melhorar a eficiência geral do processo, de acordo com o relatório de lucros de janeiro. Twilio, a empresa de tecnologia de comunicação com sede em São Francisco, anunciou em 13 de fevereiro que demitiria 17% de sua força de trabalho. São 1.500 empregos com mais do dobro de funcionários da Twilio. Em 30 de setembro, dá cerca de 9.000 pessoas, de acordo com o documento da SEC. Os executivos disseram que os cortes fazem parte de um plano de reestruturação mais amplo projetado para levar a empresa a uma maior lucratividade. Nos últimos 15 anos, administramos a Twilio para crescer, construindo uma enorme base de clientes com um conjunto de produtos e base de receita, mas as condições mudam. E nós também devemos mudar. Agora temos que priorizar o lucro muito mais do que antes, escreveu Jeff Lawson, cofundador e diretor executivo da Twilio, em uma postagem de blog em 13 de fevereiro anunciando as demissões. Boeing, a gigante aeroespacial com sede em Arlington, Virgínia, planeja eliminar cerca de 2.000 empregos não sindicalizados, principalmente a divisão de recursos humanos e finanças da empresa, confirmou um porta-voz da Boeing em 7 de fevereiro. O porta-voz enfatizou que a empresa planeja contratar cerca de 10.000 pessoas ao longo de 2023, após 15.000 contratações do ano anterior. Esperamos menos pessoal e algumas funções de suporte corporativo para que possamos concentrar nossos recursos em engenharia de fabricação e fazer diretamente o suporte de nossos produtos, serviços e esforços de desenvolvimento de tecnologia, disse o porta-voz.
Ford, redirecionando seu foco para veículos elétricos e suas baterias. A Ford demitiu em agosto cerca de 3 mil funcionários de colarinho branco, de acordo com o Wall Street Journal. Isso representa uma redução de 1% da força de trabalho de 183 mil pessoas da Ford, afetou principalmente trabalhadores dos Estados Unidos, Canadá e Índia. De acordo com o jornal, em 14 de fevereiro, a montadora do seu planos para cortar 3.800 empregos da Europa enquanto expandia as operações de produção de baterias em Michigan como parte de uma transição mais ampla para veículos elétricos. Goldman Sachs, o banco de investimento, começou a cortar até 3.200 empregos no início de janeiro, após uma queda das transações em 2022. Como em outros bancos de Wall Street, os funcionários do Goldman esperavam uma queda dos bônus anuais, de acordo com o New York Times, e não receber nenhum bônus pode ser considerado um sinal para sair. Os cortes do banco de investimentos irão muito além de um corte anual de final de ano de funcionários com baixo desempenho, de acordo com vários meios de comunicação. Os números de funcionários do Goldman ainda seriam maior do que na pandemia, informou o Wall Street Journal, observando que era de aproximadamente 49 mil em comparação com 38 mil em 2019. 3M. A 3M diz que cortaria 2.500 empregos da indústria depois que a empresa relatou declínios rápidos em seus mercados voltados para o consumidor, incluindo a desaceleração da demanda por respiradores descartáveis e interrupções relacionadas à Covid na China. A empresa disse que os cortes fazem parte de uma estratégia para enfrentar um crescimento mais lento do que o esperado à medida que ajusta sua produção industrial. As demissões afetarão cerca de 3% da folha de trabalho para da 3M. Achamos que os desafios macroeconômicos persistirão em 2023, disse o diretor executivo Mike Homan. Morgan Stanley. Em dezembro, o banco de investimento cortou cerca de 1.600 funcionários, ou 2% de sua folha de trabalho, informou a CNBC. Os cortes parecem fazer parte de uma tradição entre o Morgan Stanley e seus pares de cortar uma porcentagem de funcionários com baixo desempenho no final do ano, uma prática que havia sido suspensa durante a pandemia. Mas em maio seguinte, o banco iniciou discussões sobre uma nova rodada de demissões, totalizando cerca de 3 mil trabalhadores, de acordo com vários meios de comunicação, incluindo a Bloomberg News. O banco viu seu número de funcionários crescer cerca de 34% desde o início de 2020, em parte como resultado de duas aquisições. No final de 2022, a inflação havia prejudicado os negócios do banco, segundo a Reuters, pressionando os bancos de investimento que obtiveram lucros recordes do ano anterior com consultoria em fusões, aquisições e IPOs. DoorDash. Inchadas pelas contratações devido à pandemia, a empresa de entrega de alimentos cortou 1.250 empregos corporativos em novembro, cerca de 6% de sua força de trabalho. O diretor executivo Tonai Shu disse em nota aos funcionários que os líderes da empresa não foram tão rigorosos quanto deveriam na gestão do crescimento de nossa equipe, já que o crescimento da receita da empresa foi ofuscada pelas despesas operacionais. HH, a segunda maior varejista de moda do mundo, com sede na Suécia, disse em novembro que cortaria 1.500 postos de trabalho, cerca de 1% de sua força de trabalho. A medida faz parte de um esforço de 177 milhões de dólares para cortar custo em meio à alta da inflação da Europa ligado à guerra da Ucrânia, informou a Reuters. Para agravar os problemas da varejista, os resultados do terceiro trimestre foram decepcionantes, uma vez que ela lutava para acompanhar o Inditex, proprietária da Zara. Kraken.
A exchange de criptomoeda disse em uma postagem de blog em novembro que cortaria 30% de sua folha de pagamento ou 1.100 trabalhadores para se adaptar às condições atuais do mercado. O setor experimentou uma recessão dramática em 2022, apagando bilhões de dólares de investimentos. A Kraken disse que triplicou sua folha de trabalho global nos últimos anos e que a redução traria seu número de funcionários de volta aos níveis de 2021. Experimente, as influências negativas do mercado financeiro continuaram e esgotaram as opções preferenciais para alinhar os custos com a demanda, escreveu a empresa. Stripe. A empresa de pagamento online Stripe cortará 14% de sua força de trabalho em um memorando para a equipe de novembro. A empresa diz que os 1.100 cortes de empregos retornarão o número de funcionários da Stripe a quase o que era em fevereiro de 2022. Shopify. A Shopify anunciou no verão passado que 10% de sua equipe seria demitida. A empresa relatou uma contagem de pessoal no final de 2021 de mais de 10 mil pessoas, o que significa que as demissões devem impactar cerca de 1.000 trabalhadores. Vimeo. A empresa de streaming de vídeo Vimeo disse no início de janeiro que demitiria cerca de 11% de sua equipe, ou cerca de 140 pessoas, devido ao ambiente econômico incerto. BuzzFeed, em um memorando para a equipe em 20 de abril, o CEO do BuzzFeed, Jonathan Peretti, disse que a empresa vai demitir 15% de seu pessoal e começar a fechar BuzzFeed News, uma publicação rara e vencedora do prêmio Pulitzer, que começou em 2011, como um complemento do site principal BuzzFeed, especializada em artigos e listas sobre celebridades e cultura popular. Outras empresas de mídia também estão demitindo funcionários em meio a um clima publicitário mais brando e incerteza econômica. A CNN, cuja ex-controladora se fundiu com a Discovery no início de 2022, havia anunciado anteriormente centenas de cortes de emprego. A maior rede de jornal do país, a Gannett, passou por uma rodada de demissões que deveria afetar cerca de 200 jornalistas, pouco depois de cortar cerca de 400 cargos em agosto e congelar a contratação de mais de centenas de cargos. A Paramount Global supostamente demitiu várias dezenas de trabalhadores. A Disney implementou um congelamento de contratações em meio a planos de reestruturação. A Vox Media, empresa por trás da New York Magazine, Che Verge e Vox, está cortando 7% de sua equipe, informou a empresa em 20 de janeiro. O diretor executivo Jim Bankoff disse em nota que a equipe que os cortes afetarão vários grupos em torno da empresa, chegando a cerca de 130 pessoas. O Washington Post demitiu 20 de seus 2.500 funcionários em janeiro. A medida segue uma ação tomada do ano passado para fechar a revista de domingo do Chair Post e demitir 11 funcionários da redação. Da quarta-feira, dia 7 de junho, o Los Angeles Times anunciou que cortaria 74 cargos, ou 13% de sua equipe de redação. Em uma nota aos funcionários, o editor executivo Kevin Merida disse que a decisão foi tomada mais urgente pelo clima econômico e pelos desafios únicos de nosso setor. Coinbase. Em janeiro, a exchange de criptomoedas anunciou que estava eliminando 950 empregos em esforço para reduzir as despesas operacionais. Em uma postagem de blog, o diretor executivo Brian Armstrong escreveu que os cortes ocorrem quando o setor tende para baixo junto com a macroeconomia mais ampla em 2022. Spotify. O diretor executivo da Spotify, Daniel Ek, anunciou em 23 de janeiro que a empresa de streaming cortaria 6% de sua folha de trabalho, citando a necessidade de se tornar mais eficiente e a contratação excessiva durante a pandemia. Assunto no sumo total responsabilidade pelas ações que nos trouxeram até aqui hoje.
escreveu Eck em uma postagem de blog que também discutiu os planos de reorganização. A empresa disse em julho de 2023 que estava demitindo mais de 200 trabalhadores enquanto fazia mudanças em sua estratégia de podcast. O Spotify tinha pouco mais de 6.600 funcionários no final de 2021, mostra o registro da empresa. Hasbro. A gigante de brinquedo e entretenimento anunciou em 26 de janeiro que eliminaria 15% de sua força de trabalho global em meio a mudanças organizacionais mais amplas projetadas para gerar uma economia de 250 milhões de dólares a 300 milhões de dólares até o final de 2025. As demissões afetarão cerca de 1.000 empregos e ocorrerão nas próximas semanas. A divisão de produtos de consumo da Hasbro teve um desempenho inferior no quarto trimestre, tendo como plano de fundo um ambiente de consumo desafiador no período de férias, disse o CEO Chris Koch em um comunicado à imprensa. A empresa possui uma ampla gama de marcas, incluindo Wizards of the Coast, Monopoly e PlayScore. DocuSign. A empresa de assinatura eletrônica pretende demitir cerca de 10% de sua força de trabalho como parte de um plano de reestruturação mais amplo. Uma rodada anterior de demissões afetou cerca de 9% da empresa, de acordo com a CNBC, que informou em 16 de fevereiro que os últimos cortes levarão o número de funcionários da DocuSign para cerca de 700. A empresa química anunciou no final de janeiro que planejava reduzir sua força de trabalho em 2.000, ou cerca de 5,5% de sua força de trabalho, enquanto busca economizar 1 bilhão de dólares em 2023. Os planos também incluem fechar certos ativos da empresa e alinhar os níveis de gasto do ambiente macroeconômico. Jim Fitterling, presidente e editor executivo da DOM, disse que essas ações permitiriam à empresa navegar por incerteza macro e mercados de energia desafiadores, especialmente na Europa. PayPal. A empresa de pagamento online PayPal disse que vai demitir 2.000 funcionários, ou cerca de 7% de sua força de trabalho global, em um memorando para a equipe publicado no site da empresa. O diretor executivo Dan Schorber disse que o PayPal fez progresso significativo ao lidar com um ambiente macroeconômico desafiador, mas acrescenta que a empresa tem mais trabalho a fazer à medida que se reestrutura e se concentra nas principais prioridades. Os cortes ocorrerão nas próximas semanas, disse Schormer. Zoom. A empresa de videoconferência disse em fevereiro que demitiria 15% de sua força de trabalho, ou 1.300 trabalhadores. O diretor executivo Eric Yuan disse que aceitaria um corte salarial de 98%. Yuan disse que a empresa não avaliou se estava crescendo de forma sustentável, pois seu produto se tornou onipresente durante o lockdown pandêmico e os negócios pararam. Agora que grande parte do mundo voltou à vida presencial, alguns consumidores estão em um estado de fadiga do Zoom e as ações da empresa despencaram. Yahoo, a empresa de mídia e tecnologia, disse em fevereiro que planejava demitir 20% de sua força de trabalho enquanto embarcava em um plano de reestruturação que afetaria a unidade de publicidade. O diretor executivo Jay Lanzoni disse ao Axios que os cortes foram estratégicos e não financeiros. Em 2021, a empresa de private equity Apollo Global Management adquiriu Yahoo ao em um acordo de 5 bilhões de dólares com a Verizon. NPR, enfrentando um déficit de 30 milhões de dólares, a emissora de rádio anunciou em fevereiro que planejava demitir cerca de 10% de sua equipe, ou cerca de 100 pessoas, em um memorando para a equipe. O CEO John
Lansing disse que a emissora estava passando por um declínio da receita de publicidade, especialmente em podcast. Ele também observou o ambiente difícil para a indústria de mídia em geral. Ericsson, a gigante das telecomunicações, planeja cortar um total de 8.500 cargos, ou 8% de sua folha de trabalho até final de 2023, informou a CNN em 24 de fevereiro. A empresa teve lucro abaixo do esperado quarto trimestre, uma vez que as vendas de equipamento desaceleraram nos Estados Unidos, segundo a Reuters. A Centuri, a empresa de consultoria Centuri, disse no final de março que planejava cortar 2,5% de sua folha de trabalho, cerca de 19 mil empregos, depois de reduzir sua receita anual e projeções de lucro. A empresa esperava um crescimento de receita entre 8% e 11%, mas revisou essa previsão para algo entre 8% e 10%. A empresa escreveu em um comunicado de valor mobiliários que espera que mais da metade das demissões ocorra entre funcionários em funções corporativas não faturáveis. Indeed, a empresa de busca de emprego anunciou em março que demitiria 2.200 pessoas ou 15% de sua equipe. Em um memorando de 22 de março para a equipe, o diretor executivo Chris Hyannis citou um declínio das vagas de emprego nos Estados Unidos que ele previu que cairia ainda mais nos próximos anos, com futuras vagas de empregos iguais ou inferiores aos níveis pré-pandêmicos. Nossa organização é simplesmente grande demais para o que está por vir, acrescentou Reyes, que disse que aceitaria um corte de 25% no salário base. Roku, a empresa de dispositivos de streaming de mídia, disse que planeja cortar cerca de 16% de sua folha de trabalho da empresa, ou cerca de 200 funcionários, de acordo com um documento do governo em 29 de março. As demissões fazem parte de um plano de reestruturação, disse a empresa, projetado para reduzir o crescimento da Roku, das despesas operacionais e priorizar projetos que a empresa acredita que terão o maior retorno sobre investimento. Além disso, a Roku disse que sairá e sublocará ou deixará de usar certas instalações de escritório que não ocupam atualmente. As demissões ocorreram depois que a empresa afastou 200 funcionários dos Estados Unidos em novembro, citando as condições econômicas atuais em nosso setor. Apple. A Apple planeja demitir um pequeno número de funcionários de suas equipes de varejo, responsáveis pela construção e manutenção das lojas de varejo globais da empresa, informou Bloomberg. Em abril, citando fontes familiarizadas com os planos. Na época, a Apple era a única gigante de tecnologia a não anunciar grandes cortes em sua força de trabalho. Ainda assim, ela está recuando em algumas áreas, incluindo cortando engenheiros, recrutadores de seguranças, de acordo com a Bloomberg. Deloitte. A Deloitte planeja cortar cerca de 1.200 empregos como parte de uma reestruturação mais ampla, informou o Financial Times em 21 de abril, citando comunicações internas de funcionário. Lyft, a gigante de compartilhamento de viagem, anunciou em 27 de abril que demitiria mais de um quarto de sua folha de trabalho, ou 1.072 funcionários, de acordo com documentos regulatórios. Também eliminará 250 cargos vagos. As demissões custarão a Lyft até 47 milhões de dólares em indenizações, disse a empresa. Tyson Foods, a maior produtora de alimentos, disse em 26 de abril que eliminará cerca de 10% de sua folha de trabalho corporativo e 15% dos cargos de liderança sênior. Os cortes provavelmente atingirão centenas de trabalhadores. A empresa tinha 6 mil funcionários corporativos nos Estados Unidos. Em 1º de outubro, informou a Reuters, e 118 mil
em outras instalações em todo o país, incluindo frigoríficos. A Tyson já eliminou empregos corporativos em outubro, centralizou sua força de trabalho corporativo em sua sede no Arkansas, levando alguns trabalhadores a deixar a empresa. Gap Inc., a controladora da Gap Banana Republic, Old Navy e Atlanta, anunciou em 27 de abril que está eliminando 1.800 cargos de liderança em sua sede e lojas como parte de um plano para simplificar e otimizar nosso modelo operacional. A mudança economizará 300 milhões de dólares anuais para a empresa, disse o diretor executivo interino Bob Martin em comunicado. Dropbox, a empresa de armazenamento em nuvem e software, disse em 27 de abril que demitiria 500 funcionários, cerca de 16% da empresa. O diretor executivo Drew Houston escreveu em um memorando à equipe que o crescimento da Dropbox desacelerador como resultado da maior recessão econômica, embora a empresa continue lucrativa. Ele também escreveu que a empresa aumentará seu investimento em inteligência artificial e precisa reorganizar sua equipe para priorizar essas habilidades. Unitai Software. A Unitai, que fabrica uma plataforma de software amplamente usada em jogos móveis de realidade virtual, planeja demitir 600 pessoas, de acordo com um documento da SEC de 2 de maio. As demissões cobrem cerca de 8% da força de trabalho da empresa. LinkedIn, a plataforma de rede de propriedade da Microsoft, está demitindo 716 funcionários como parte de uma reorganização global que eliminará gradualmente o aplicativo de empregos locais da empresa da China, o Incarer. De acordo com uma carta pública do diretor executivo Ryan Roslansky, embora o Incarer tenha tido algum problema do ano passado, graças à nossa forte equipe com sede na China, ele também encontrou uma concorrência acirrada e um clima macroeconômico desafiador, escreveu Roslansky. Novavax. A fabricante de vacina planeja demitir cerca de 25% de sua força de trabalho global e, ao mesmo tempo, consolidar instalações e infraestrutura, anunciou a empresa por parte de seu relatório trimestral de lucro da terça-feira. Isso se traduziria em pouco menos de 500 empregos, com base na contagem de funcionários da empresa em 21 de fevereiro, o número mais recente disponível em registros regulatórios. Tradução: Lívia Boeloni Gonçalves.